Espírito vem. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho. Estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Vamos ler o item 28 para a gente fazer a nossa prece e depois vamos comentar ele. Ação de graças por um favor obtido. Não devemos considerar como acontecimentos felizes apenas os fatos de grande importância. Os de aparência mais insignificante são muitas vezes os que mais influem em nosso destino. O homem esquece facilmente o bem, lembrando-se antes do que o aflige. Se nós registrássemos dia após dia os benefícios que recebemos, sem fazer nenhum pedido, muito nos admiraríamos de haver recebido tantos favores que desapareceram da nossa memória, e ficaríamos envergonhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, elevando nossa alma a Deus, devemos lembrar dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. É sobretudo no momento em que experimentamos o efeito da nossa bondade e da sua proteção, que de forma espontânea devemos testemunhar-lhe a nossa gratidão. E por fazermos isso, basta um pensamento atribuindo-lhe o benefício recebido, sem que haja necessidade de interromper nosso trabalho. Vamos então pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma vez para mais uma noite de estudo do Teu Evangelho. E pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda, a ajuda do altivo, do irmão Luiz, dos guias espirituais da nossa casa, que possa nos amparar nesse momento. Abençoa e ilumina as nossas mentes para que possamos compreender as Tuas lições, mas que ela não fique só no nosso intelecto, Senhor. Nos ajuda que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Fica conosco, abençoa-nos. Envolve a Eloá, que vai fazer o estudo, que ela seja amparada pelo Teu amor, pelo amor dos guias espirituais. Ampare a todos nós, que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa, que possamos dar por iniciado mais um estudo nesta casa de amor, nesta noite de quinta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que em nome do amor possamos iniciar o nosso estudo. Boa noite a todos, tenham todos uma noite muito abençoada, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos, né? Nossa companheira Conceição leu, né, ação de graças por um favor obtido. Como a gente já vem estudando, né, vocês com o Nilton e a gente na quarta-feira de manhã, né, Luiz? A gente às vezes estuda. E essa coletânea de preces espíritas, como o próprio nome diz, são aquelas preces que Kardec foi recolhendo ao longo do seu trabalho ali e reuniu toda nesse último capítulo aqui. Em algumas casas, algumas pessoas não gostam muito de ler, porque acham que isso aqui é só umas preces, mas não é. Todos os prefácios, nem todas as preces têm um prefácio, que é quando Kardec explica um pouco, né, sobre essa situação, e depois vem a prece. E aí, a gente vê ali, ação de graças por um favor obtido. Eu quero saber, pega aí o microfone, vocês vão me responder. Quem aí, Dona Luana, se agradece por um favor obtido? Mais ou menos? Pedir a gente sabe, né? E agradecer? Isso, Luiz, pega lá, fala, Luana. Sua mãe te ensinou, que eu tenho certeza que eu conheço ela. Pai nosso que estás no céu, não é isso?
E aí, mas você, quando você pede alguma coisa, você consegue, você agradece? Lembra de agradecer? Ou já sai correndo tão feliz, nem se lembra? Como é que é isso aí? Fala no microfone para o pessoal de casa escutar. Tá ligado? Tá ligado? Pode ficar tranquila, ninguém vai te reconhecer. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes não, olha só, por quê? Esquece, né? Esquece. E você, amiga, que esqueci teu nome? Rafaela. Fala, Rafaela, fala. Rafaela, eu sou surda igual o Nilton, ó. Finge que é o Nilton que está aqui, que o Nilton botou uma peruca loura. Hein, Rafaela? Se agradece, Rafaela? Sempre agradece? Você lembra sempre de agradecer, Rafaela? Quando eu lembro, eu agradeço. Quando a gente lembra, a gente agradece. A gente pede tanto, pede na hora de pedir, né? E aí, Luiz, você? Passa pro Luiz aqui de volta, Luana. Caiu no chão? E aí, Luiz? Eu agradeço. Todo dia, toda hora. Quando eu Sim. acordo de manhã, eu agradeço. Isso. Quando eu almoço, eu agradeço. Meu alimento, meu corpo. Quando eu janto, eu agradeço. E quando eu durmo, eu também agradeço. E é interessante que ele coloca aqui, né? Por um favor obtido, quer dizer, uma coisa que foi concedida para a gente, né? Um favor. Elivânia, você agradece, Elivânia? Agradece, né, Conceição? Eu costumo agradecer, mas tem hora que eu esqueço, porque hoje mesmo eu obtive um favor muito grande, acabei de obter um agora, né? E não lembrei de levar meu pensamento a Deus e agradecer. A Deus, né? A gente tem que agradecer a Deus, aos bons espíritos. Mas é porque a gente ainda está ainda naquelas vezes, né, no corre-corre, no dia a dia. Aí a gente pede, e depois quando a gente consegue, né? Aí ele vai citar aqui depois, né, mais para frente um pouquinho, daquela história que tinha daquele homem. Você deve lembrar bem, Conceição, que ele estava no deserto procurando um poço, aí pediu a Deus, mas depois ele achou um poço e aí só que ele não agradeceu, ele achou que, nossa, como eu sou inteligente, mais ou menos assim, né? Isso acontece muitas vezes conosco, né? A gente esquece que o que a gente consegue é sempre com o auxílio dos bons espíritos, né? A gente, mas isso aí foi eu que fiz, mas a gente nunca está sozinho, né? Então a gente tem que deixar um pouquinho o nosso orgulho de lado, né? Aí a nossa companheira leu aí, né? Não devemos considerar como acontecimentos felizes apenas fatos de grande importância, como você falou. Agradecer no dia a dia, nas coisas simples, né? Pelo alimento recebido, pelo auxílio, pelo amparo, pela vida, né? Mas não é aquele movimento de gratidão que está na hashtag gratidão, né? A Rafaela, que é mais Luana, né? Não é aquela coisa assim, forçada. É uma coisa que vem de dentro, é uma prece. A gente fala, poxa, meu Deus, que bom. Muito obrigado que eu consegui chegar bem aqui no SEAP, que o ônibus trouxe direitinho, que vem de carro, vem com um trânsito bom, né? Às vezes a gente pega aí um desses transportes alternativos que vem de um jeito, né? E eu já botei na minha cabeça que eu entro, eu sempre faço a oração e entro. E aí eu tenho que vir para o SEAP. Eu falo com o meu guia, falo, eu tenho que ir para o SEAP, você que sabe aí. Né? Aí, outro dia eu peguei um que... Eu falei assim, gente, será que eu vou desencarnar hoje? Né? Se for desencarnar hoje, me leva para o SEAP, né? Me leva para o SEAP. E agradeci quando eu cheguei aqui inteira, né? Cheguei, não era nessa hora, ainda não era dessa vez, né? Tem muito o que fazer aí. Quer falar alguma coisa, Conceição, sobre isso? É isso aí mesmo, é que a gente, durante o dia, acontece várias coisas na nossa vida, de bom, aí vai acontecendo, às vezes a gente pede aquilo, recebe, quando recebe esquece de agradecer, não agradece, né? Foi o que aconteceu comigo hoje. Então, a gente tem que desenvolver esse sentimento de gratidão, porque é uma forma da gente se ligar a Deus, e a gratidão faz a gente vibrar numa faixa superior que a gente é, quando a gente externa esse sentimento de gratidão, né, verdadeiro, de sentido do coração mesmo, ele vibra, ele tem uma vibração. Sim, com diferente certeza, da nossa, ele nos ajuda. Então, se a gente bem soubesse, a gente não deixaria de agradecer nada, estaria
levantaria agradecendo a Deus pela noite, né? Isso eu costumo fazer. Agradecer pela noite, pelo sono repousante, agradecer pelo dia mais um dia que Deus está dando a gente de vida, Exatamente. de oportunidade aqui na Terra, né? E prestar atenção nas pequenas coisas que vão acontecendo, porque se a gente prestar atenção, as bênçãos que a gente recebe são muito maiores do que as coisas ruins que acontecem. Muito bem lembrado, eu ia E falar a isso gente mesmo. fixa naquilo que aconteceu Que é de ruim. Exatamente. E sempre que as coisas Sim. boas são muito maior número. Muito maior, muito bem, exatamente isso, porque a gente quer pedir, a gente pede, e a gente consegue, às vezes, nem se dá conta que conseguiu, né? Porque a gente está vibrando naquela sintonia da reclamação. Né? Hoje mesmo que eu fui resolver, tudo encaminhou. Eu não sabia onde era o local, eu consegui encontrar. Que bom, né? Eu orei e pedi ajuda, né, na hora de ir. Não sabia. Lá foi rápido, no instantinho resolveu. Deu tudo certo, levei documento, deu tudo certo, não deu nada errado. Não precisou de eu voltar lá de novo. Olha quanta e coisa já boa. ficou para me pegar o documento no dia 6. Geralmente demora para pegar. E dia foi 6 tudo eu já vou rápido, pegar. né? Então, quer dizer, tudo se encaminhou. E eu lembrei de orar para pedir ajuda, mas não lembrei de orar na hora que eu recebi o benefício, de agradecer. Porque a gente está naquela corre-corre do dia a dia, a gente não se lembra, como ele falou aqui, né? Se nós registrássemos dia após dia os benefícios que recebemos, às vezes sem fazer nenhum pedido, como você falou, as coisas do dia a dia, você no caso pediu proteção, que é o que a gente tem que fazer mesmo, quando vocês forem sair de casa, vou para o colégio, vou para o trabalho, olha, pede ajuda ao anjo guardião em casa, antes de sair, que saia tudo bem, e quando chegar no lugar, agradece, né? Que chegou bem, que está tudo bem, né? E como nossa companheira falou, a gente tem muito mais bênçãos, né, do que, entre aspas, maldições, do que coisas negativas, mas como a gente ainda está muito ligado pela nossa inferioridade, né, Conceição? Lá nessas coisas ruins, então a gente vem na nossa caminhada, acontece um monte de coisa boa no nosso dia. Aí, uma coisinha que não deu muito certo, uma topada que eu dei ali, poxa vida, esses espíritos não me ajudam, não é isso? Ninguém mais faz isso, né? E às vezes essa coisa que a gente acha que é ruim, ela vai gerar um benefício para a gente depois. Muito às vezes bem, faz parte das nossas provas. Então, aquilo que aconteceu pode estar sendo colocado pela prova que eu tenho que passar. Eu acho que é ruim, conforme o Evangelho aqui atrás fala. A desgraça real não está no féretro, né? no berço do na anjo, pobreza, que na falta das coisas materiais. A gente acha né? que é desgraça, mas está no ópio, nos vícios, nos prazeres materiais. Prazeres materiais, porque isso sim vai gerar um desgosto mais tarde, porque vai gerar uma consequência vai colocar a gente na lei para a gente reparar. Muitas vezes, se eu gastei mal o meu dinheiro, se eu usei mal, eu vou ter que reparar com a lei de Deus. Isso aí. Né? Vamos ler mais um pouquinho, porque aí vai ter o que você falou ali, né? Os benefícios, não é isso? Você quer que leia onde? Onde separou, que a gente já comentou bem isso, né? Tá, então, todas as noites elevando nossa alma a Deus, né? Todo mundo aqui ora antes de dormir. Luiz já falou que ora. Luana, você ora antes de dormir? Fala, é verdade, senão vai crescer o nariz. Você, Rafa, Rafaela, ora antes de dormir. Você, Vânia? Todo mundo nota 10, essa turma é muito boa, hein? Newton está explicando direitinho. Então, para a gente agradecer tudo que a gente teve no nosso dia, né? E aí, nossa gratidão. Basta um pensamento, não precisa ser uma coisa muito elaborada, como a gente vai ver aqui nesse parágrafo. Lê aí, os benefícios. Os benefícios que recebemos de Deus não são constituídos apenas de coisas materiais. É preciso agradecer igualmente as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas.
enquanto o orgulhoso faz desses fatos um mérito e o incrédulo os atribui ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Para isso são inúteis as frases longas. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Diz muito mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade que atrai para nós a simpatia dos bons espíritos. Muito bem, então, como ele está colocando aí e colocou já nas outras preces anteriores, né? A coisa assim, de maneira simples, né? Obrigada, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Então, como a gente falou, né? A gente acorda de manhã, gente, abrir o olho, quando a gente abrir o olho, já agradecer. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade, como eles falaram, de mais um dia, né? Me dá força, me dá saúde para eu seguir. Aí depois até pode levantar, fazer a sua higiene, ler seu evangelho, fazer uma prece. Cada um tem um jeito, né, de fazer. Mas eu, particularmente, eu gosto de assim, abrir o olho, obrigada por mais um dia, pela oportunidade reencarnatória, que não está fácil para reencarnar. Porque o que as pessoas estão trabalhando aí? Ter no máximo um filho, ou muitos não estão querendo ter filho. Então, para a gente reencarnar, gente, é uma complicação, é difícil, né? É um longo trabalho aí, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Como o Chico sempre falava, aproveitar que eu ainda estou no corpo, enquanto eu estiver no corpo, vamos conservar. O Divaldo também fala a mesma coisa, né? E ele falando ali, né? Rende graças a Deus. Então, já foi tudo, né? Você já leu esse aqui, o impulso espontâneo? Já li tudo. Então, esse impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom, que a gente sempre atribui a Deus mesmo, testemunha um hábito de reconhecimento e humildade, que atrai para nós a simpatia dos bons espíritos. Aí ele dá os exemplos do item 7 e 8 do capítulo 27, que é a eficácia da prece, que no capítulo 7 fala também dessa questão, ajuda-te que o céu te ajudará. Quer dizer, a gente pede, mas a gente também tem que fazer o nosso esforço e agradecer quando a gente consegue, né? E no item 8 é aquele exemplo que a gente deu, daquele companheiro que estava no deserto. E às vezes acontece a gente achar, né? Pessoas que acham assim, eu sou um gênio, tive uma ideia brilhante. Como é que a gente teve essa ideia brilhante? Foi assim, do nada, né? A gente sabe que quando a gente está em sintonia, quando a gente pede, sempre os bons espíritos nos auxiliando o tempo todo, né? Que seríamos nós sem eles, né? Não chegaríamos a lugar algum, sem esses companheiros que nos auxiliam tanto. Vamos ler agora a prece? Vamos. Prece. Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me concedeste. Eu seria indigno se atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos que foste os executores da vontade de Deus, e tu, principalmente, meu anjo guardião, eu vos agradeço. Afastai de mim a ideia de sentir orgulho pelo que recebi, ou disso fazer um uso que não seja o do bem. Eu te agradeço particularmente, aí você cita o benefício que você recebeu. Isso aí. Isso é um exemplo, tá, gente? Lembrando lá que essas preces não são para serem decoradas. Isso aqui é como se fosse um caminho das pedras, né? Para a gente, quando a gente não sabe como é que vai agradecer, como é que vai pedir, a gente corre aqui e lê, né? Mas não precisa ser exatamente com essas palavras, né? A gente vai colocando o nosso sentimento, o nosso coração, né? Mas eu acho muito bom, porque eu, por exemplo, uso muito. Às vezes a gente está tão confuso que a gente não sabe nem como é que vai começar a fazer a prece. Então a gente vem aqui, corre aqui e pega e lê aí o que Kardec deixou para a gente, né? Na verdade, Kardec coloca para a gente ter uma ideia do que a gente pode falar na hora da prece, né? Um direcionamento. Isso, né? Isso aí. Você decorar e sair falando. Aí torna vai mecânico. Mecânico, que nem o Pai Nosso. Pai Nosso, né? A prece mais que chega mais a Deus é aquela que sai lá do fundo do coração e é espontânea.
Sim, né? com certeza, né? Não quer dizer que a gente não pode fazer uma prece decorada, você pode, mas a que mais, né, que mais É vai- a questão do Pai Nosso. Então a gente decorou, né? A gente que veio lá da Igreja Católica, a gente aprendeu, a gente decorou, né? Mas a gente pode dizer, claro que sim, a gente usa muito, mas aí quando a gente usa o Pai Nosso, a gente vai falar aquelas palavras já de maneira diferente, sentindo, Pai Nosso que estás no céu, a nossa submissão a essa paternidade divina. Santificado seja o teu nome. Como a gente já estudou ali no início desse capítulo, né? A gente colocando o nosso sentimento, sentindo cada frase, o que aquilo significa, né? E aí é diferente. A mesma coisa aqui, também não adianta eu pegar aí, Deus infinitamente, blá, 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 eu te agradeço por isso, blá, blá, pum, pum, vou dormir. Pô, não saiu daqui. Falei, caiu aqui no chão a prece. Não chega, né? Lá em cima de jeito nenhum, porque não vai ter, como nossa companheira falou aqui, o sentimento. Quer falar alguma coisa, Luiz? Meninas, eu estou sentindo que vocês estão com muita vontade de falar. Luana, então, tem que pedir para ficar quieta, né, Luana? Porque quer falar o tempo todo. Pega aí o microfone, quer falar alguma coisa, quer perguntar? Eles são falantes assim mesmo. Eles são falantes? Que turma boa, hein? assim mesmo. Vou falar bonito, passar para quarta-feira de manhã, que eu estou precisando de gente falante. Quarta-feira o pessoal muito quentinho. Vamos passar para o outro? A outra é item 30, ato de submissão e de resignação. Prefácio. Quando o motivo de aflição nos chega, se procurarmos a sua causa, muitas vezes a encontraremos nas consequências da nossa imprudência, da nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Nesses casos, só devemos atribuí-la a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de qualquer participação nossa, trata-se de uma prova para esta vida ou da expiação de uma falta cometida em existência passada. E, neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porquanto nós sempre somos punidos naquilo que pecamos. Vê capítulo 5, item 4 e 6 seguinte. Nos sofrimentos que nos afligem, geralmente só vemos o mal presente e não as consequências posteriores favoráveis a eles, que eles podem trazer. Frequentemente, a consequência de um mal passageiro é o bem, como a cura de um doente é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para obtê-la. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam levadas em conta e que estas palavras do Cristo sejam aplicadas a nós. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Vê capítulo 5, item 18. Muito bem. Luiz, você tem aqui o Evangelho, quer usar? A Conceição está lendo no dela, está o pensando. Então, ato de submissão. O que é submissão, Luana? Você sabe? Você, Rafael, o que é submissão? Luiz, quer explicar para ela o que é submissão? Quer falar? Nesse caso específico, o ato de submissão já fala sub embaixo. Isso. Então a gente se posiciona de forma... Reconhece, né, a superioridade Isso divina, é de forma né? psicológica abaixo de alguém que nós entendemos que é maior que a gente, ou seja, eu sou submisso a Deus, né? Exatamente, muito bem. Antigamente eles falavam se prostrar, ajoelhar. Nada mais é do que um ato de submissão física, né? Porque inclusive algumas religiões ainda usam isso, né? Joelho no chão, não sei o que é joelho no chão. Mas o que adianta a gente pôr o joelho no chão se não tiver esse pensamento aí, que advém do quê? Da humildade. A gente reconhecer que a gente não é nada, né? Que estamos aqui por conta da misericórdia divina reencarnada nesse planeta Terra. De expiações e provas, sim, com muitas vicissitudes, sim, mas com muitas oportunidades, né, de crescimento, de amparo, de auxílio. Muito bem, Luiz, vou pegar a estrelinha aqui e vou te dar também. Você pega lá com o Newton, né, a estrelinha do Newton. Vamos lá.
Então, a gente se submeter, né, e resignação. O que seria resignação? O que vocês acham, Conceição? Resignação. Resignação, conforme o Evangelho nos fala, é o consentimento do coração. É você aceitar, né, aquela situação que está sendo imposta para você. Exatamente, mas por isso que essa submissão da lei divina, e a gente, não é o conformismo. O que é o conformismo? É a pessoa, tanto faz, deixa para lá, porque não quer fazer o esforço de se modificar. Que eu já ouvi muita gente falando, espírita mesmo, né, que se diz espírita, nessa encarnação não tem jeito não, vou deixar para a próxima, né? Não é isso aí. Não é isso. Você vai fazer seu esforço, mas você está fazendo esforço, você está tentando mudar a situação e a situação está persistindo, é você aceitar, sem reclamar. Exatamente. Se você reclamar, você não vale nada, né? É resignação, você está sendo né? revoltado. E aí você vai ter que repetir de novo a prova ou a expiação. Ou a expiação que você está sendo submetido. Exatamente. Então a obediência, conforme ele fala no Evangelho também, é o consentimento da razão. É você raciocinar e aceitar que a lei de Deus existe, que ela é soberana. Né? E que se você está submetido a alguma situação, é você raciocinar que você, no passado, deve ter feito alguma coisa que você deu origem a isso. Né? Deu causa àquela situação. Né? E você aceitar, ter a resignação e aceitar. Se você faz todo o esforço para sair e não está conseguindo sair, é porque você tem que passar por aquilo. Exatamente. Quer falar, Luiz? Eu vou levantar aqui uma questão. Vocês acham que a resignação é proporcional à quantidade de fé? Com certeza. Com certeza. Porque para ser resignado tem que ter fé. Sim. Quando a gente traz para doutrina o que a gente sabe, na sucessão das vidas, é que tudo passa. Bom ou mal, tudo passa. Sim. Como a gente ainda é imperfeito, né, espírito de terceira categoria, a gente só foca no mal, como a Conceição falou. Então, a quantidade de fé é proporcional à minha resignação. Isso vai passar. Sim, com certeza. A gente tem fé, né? Resignação, né? A nossa fé de saber que Deus, soberanamente justo e bom, né? Que a sua lei é perfeita, é imutável. Como é que é, Luana, que a Omar ensina lá dentro? Fala aí, Luana. Pega o microfone e fala. Vai lá. Que eu não me lembro, já me esquecia. Como é que fala? O Omar está escutando. Fala ali o que ele fala. Deus é o quê? Imaterial. Como é que ele fala lá? Soberanamente justo e bom. Como é que é aquele negócio que vocês falaram, que outro dia eu entrei lá e ele falou, olha só como é que eles estão treinadinhos. Aí vocês falaram. Atributos da divindade. Então fala aí. Fala no microfone. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Deus é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, é a pergunta número 1 do livro dos Espíritos. Mas eu estou falando dos atributos de Deus. Deus é o quê? Eterno. Lembram lá? Imutável, não muda nunca, imaterial. Esqueceu? Vou mandar mas botar você de joelhadinha no milho. Poxa. E você, Rafaela? Fala aí. Sabe não? Deus é soberanamente justo e bom. Mas é a justiça de Deus, não é dos homens. Porque a dos homens é falha. Né? Porque a gente ainda é espírito imperfeito. E aí, essa questão da resignação realmente está ligada à fé. Porque quando a gente não tem fé na vida futura, não tem fé em Deus, na justiça divina, como a Conceição falou, se a gente está passando por aquilo ali, saber que, como a gente vê no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, tem lá, causas anteriores das aflições, quando aquilo ali a gente olha para a nossa vida e vê assim, não tem nada na minha vida agora que eu tenha feito para eu estar passando por isso. Aí a gente vai lá, com certeza, se não tem agora, é do passado. É do passado, causas anteriores das aflições. Aí ele coloca aqui, né? Quando o motivo de aflição nos chega, se procurarmos a sua causa, muitas vezes encontraremos nas consequências da nossa imprudência.
né? Nessa vida, de nossa imprevidência. O que é imprudente? A gente não ter cuidado, não ser prudente, né? Vai atravessar uma rua aqui sem olhar, foi atropelado. Ah, estava no meu destino ser atropelado? Umas vezes não. Eu fui imprudente, não olhei, não respeitei o sinal, né? Os grandes missionários, eles são provados, eles passam por provações que nós não aguentaríamos passar. Vem para eles as coisas mais difíceis. Uma, por eles já ter uma elevação e eles estão em missão. Vem os inferiores, né, que não querem que aquilo aconteça, né? Exatamente, as perseguições. E ataca eles, e vem as provações, vem a dificuldade, mas eles são resignados diante da dor, porque eles têm fé, eles confiam plenamente em Deus e sabem que aquilo é um momento que vai passar, que aquela dor vai passar. Sim, com então, certeza. eles têm aquela fé muito maior do que a nossa. Exatamente. Você está falando aí, está vindo na minha cabeça aquela história do Chico, em que ele, certa feita, ele estava andando na rua e, de repente, do nada, ele caiu, assim, sem nada, sem pisar em nada, puf, caiu no chão, e ele ia assim, ficou, né, porque ele percebeu, ele viu que eram os espíritos que tinham jogado ele ali, aí ele ficou assim, aí, Emmanuel, agradeça. Aí ele, agradecer? Me jogaram no chão, né, mais ou menos assim. Agradeça. Aí ele, vou obedecer, né? Ele sempre era muito disciplinado, Chico. Ah, obrigado, meus irmãos, vocês estarem tentando minha paciência. Mais ou menos assim, agradeceu, aí os espíritos foram embora. Aí depois o Chico, por que você mandou eu agradecer? Eles me jogaram no chão, fizeram me machucar. E falou, se você revidasse com ódio, né, se revoltando, você entraria na sintonia deles. E é isso que a gente faz, às vezes, quando acontece alguma coisa com a gente? Não, a gente fica com raiva da pessoa, né? Pô, fulano me fez aquilo, né? E aí, pô, fulano é fogo, aí não sei o quê. Aí a gente vai pensando mais em quem nos fez mal do que em quem nos ama. Olha quanta tragédia a gente vê na mesa mediúnica, né, Conceição? De espíritos que ficam séculos perseguindo aqueles que fizeram mal a eles e esquecendo dos seus amores. Para a gente pensar, né? Você lembrou do Chico? Eu lembrei também de uma passagem que tem dele, naquele livro Lindos Casos de Chico Xavier. Ele curava pessoas que estavam obsediadas, né? Ia lá ele conseguia curar e tal. Mas aí a cunhada, eu não sei, acho que foi a cunhada dele, entrou num processo lá. Não foi a irmã dele essa? Obsessivo, foi o da irmã? Né? Ou da cunhada. Também teve da cunhada. E ele tentou curar, aí Emmanuel falou, não, tem que internar ela. Vai ter que internar, não tem como. Aí ele ficou meio chateado, falou assim, poxa, eu consigo curar tanta gente, a minha cunhada eu não consigo curar. Aí Emmanuel chega para ele e fala, Chico, você é igualzinho aos outros. Se ela está... Isso ela já estava lá internada. Ela estava internada, eu lembro disso. Ele reclamou. Aí Emmanuel falou para ele assim, Chico, ela é igualzinho aos outros que estão lá, não tem diferença nenhuma. Ela precisou passar e ir para lá. Ela foi. Ela não tem diferença dos outros só porque é sua cunhada. E é verdade, né? A gente acha que porque a gente tem que passar pelo que a gente tem que passar, né? Só que quando a gente está na casa espírita, a gente tem o sustento da doutrina, como o Chico teve aí, né? E aí, porque muita gente pensa assim, poxa, eu entrei para a casa espírita, aconteceu um monte de coisa comigo. Mas aconteceu porque foi aquela coisa que o Altivo fala naquela palestra que ele fala sobre Leon Denis, que Leon Denis diz que a gente vai passando, né, a lei circular, e a gente chega a um certo momento da nossa vida que fica como se fosse piscando aquela marca do que a gente fez no passado no nosso perispírito, né? E aí, chegou o momento de passar pela sua prova. Quer passar? E aquilo vai, né? E a gente vai se vendo aí, né? Luana, você entendeu que eu falei sobre marca do perispírito? O que é perispírito? Vou falar como é o corpo do espírito, né? Estão só vindo para comer merenda, né? Não pode não. Berenice está botando alguma coisa nessa sopa que está fazendo vocês esquecerem. Você tem perispírito? Você tem perispírito, Luana?
Você E tem... o que é o perispírito? Se você tem, você sabe o que é. É o que, Luana? Você é o corpo, espírito ou perispírito? Os três, né? O espírito encarnado, ele tem o quê? Corpo material, né? E o perispírito, que seria, aí uma linguagem simplificada, seria o corpo do espírito, esse corpo de relação entre o espírito e... Tá vendo como é que tu sabe? Não quer falar, né? Você sabe, Elivânia? Também é outra que sabe, mas não quer falar, ó. Vou anotar aí vocês. Então, olha que coisa, né? A gente pensar, a gente se submeter. Primeiro, assim, é a gente ter essa parada, né? Porque a gente vive uma vida muito corrida e a gente fica, ai meu Deus, aconteceu isso, eu tenho que fazer aquilo. Aconteceu, e agora? O que eu vou fazer? Se desespera. Aí está o nosso mentor lá, do nosso lado ali, né? Falando de maneira genérica. Ali, só ia lá, Iruá, dando um piti de novo. Tipo isso, né? E a gente não lembra de, meu Deus, submeta-me à sua vontade. Se isso está acontecendo, tem uma causa, eu não estou entendendo, mas eu sei que tem uma causa, então eu tenho que me resignar. Porque, como você falou, nós somos espíritos imortais. Esta encarnação é apenas uma encarnação dentre as milhares que nós já tivemos e que nós ainda vamos ter até chegar à perfeição. Claro que certas coisas fazem a gente sofrer, ninguém está falando que a gente não vai ter uma dor, né, de perder um ente querido, de perder mesmo o sustento da família, claro, mas a gente tem que olhar, parar em primeiro lugar e pensar, por que isso está acontecendo? Bom, não vou conseguir uma resposta agora que eu não estou lembrando, não sei, mas não importa, o que importa é a gente se resignar. Se eu estou passando por isso, alguma causa tem. Deus não é injusto. E a partir daí a gente ganha forças, né, para a gente caminhar, como você está falando. Então, nesses casos, só devemos atribuir a nós mesmos, somos nós mesmos. Né? Quando a gente desencarnar lá, o juiz que vai estar lá naquela parábola, que eu esqueci o nome, você lembra dessa que a gente desencarna e vai ter o juiz esperando a gente? Mas... Eu acho que é lá do Antigo Testamento, não é? Quando a gente desencarnar, que vai ter um juiz esperando a gente, não é isso? De qual passagem que é essa, eu não estou lembrando. Mas não importa, quem é esse juiz? É a nossa própria consciência. Não é o... É no livro Voltei que ele fala o que é o juízo, né? Ele narra que ele foi para um local onde existiam amigos espirituais, os espíritos protetores dele e tal, mas que o juiz é a própria consciência que ia vindo aquilo, as lembranças, dele, a lembrança, e ele passando na mente aquilo, vendo tudo que ele havia feito de errado, todos os erros dele, né? Então o juiz a consciência. Aí até, isso, muito bem lembrado. Até esse palestrante Haroldo Dutra fala, tem uma palestra dele que ele fala que quando a gente desencarnar, atenção vocês jovens, hein? Quando a gente desencarnar, vai passar todas as nossas conversas das redes sociais ali no telão, para todo mundo ver. Já pensou? Já pensou? Isso já acontece de uma forma natural. Logo que você desencarna, esse filme passa na sua cabeça. Desde o momento que você começa, né, a entender por gente, os acontecimentos todos vão passando na sua vida e você vai vendo tudo até o momento que você desencarnou. Isso acontece com todo mundo, mas esse do Voltei, tanto houve esse momento, que ele não narra no livro, porque a gente sabe que todos passam por isso, mas ele narra um momento mesmo que eles puseram ele para relembrar na consciência dele. Sim. Aí que ele fala que foi o juízo, que seria o dia do juízo para ele. Sim, e aí ele narra como é que foi isso. Sim, inclusive. Mas assim, lembrando que a gente está falando aqui de espíritos medianos, né? Que os espíritos muito inferiorizados desencarnam, não sabe nem que desencarnou. Se tiver um combate aí na comunidade ou em outra situação, vai continuar achando que está com a arma atirando, vai continuar se escondendo, não vai ter nem essa consciência. É para os espíritos medianos, ou que tomam essa consciência que é feita para poder se lembrar justamente, né? E a gente vê que muitas vezes, até no atendimento espiritual, quando, né, o espírito que está doutrinando faz essa volta com eles, porque muitos se sentem muito injustiçados, né?
por terem desencarnado de uma forma cruel, de uma forma violenta. E aí, quando o espírito que está doutrinando faz eles voltarem, para eles relembrarem de uma última existência, né? Aí eles veem que realmente não existe injustiça. E como você falou, quando a gente desencarna, tem está lá no Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre o esquecimento do passado. Só não lembro agora o número das questões. Que a gente, quando desencarna, a gente tem essa lembrança, depois que passa o período de perturbação, né, de acordo com a evolução do espírito, também ele vai conseguir lembrar ou não, ou então vai ser, às vezes, provocado. Né? No Memória do Suicida, não é logo de início que eles lembram, porque eles ainda estavam muito, né, conturbados. Lembra quando aquele grupo foi resgatado, o grupo do Camilo, do João, né? E dos outros lá, dos outros companheiros, do Mário Sobral, João da Azevedo e o outro Belarmino, eles estavam muito conturbados ainda. Então, eles são recebidos, são tratados lá, depois de, né, acho que depois só dos 3 anos que eles começam a ter, né, essas lembranças, começam a fazer a terapia para ter as lembranças. Mas o Camilo fica um pouco resistente, não quer, né? Mas vai chegar, aí só queria estudar, mas vai chegar um momento lá mais na frente no livro, que a gente ainda não chegou nessa época, nessa parte, que ele vai, agora chegou o momento, você vai ter que lembrar. Bateu o cara lá, o Agenor Penalva, Nova também. Ele é obrigado a lembrar. Né? Exatamente, que foi o Agenor Penalva, já não era do grupo do Camilo, né? Era um espírito tão endurecido, tão voltado no mal, que se ele ficasse solto, a simples presença dele próximo a um desencarnado, faria aquele desencarnado se sentir mal e até poderia vir a cometer um suicídio também, de um espírito tão renitente do mal. Então, é nesse momento em que a providência divina, entre aspas, caça, como se estivesse caçando o livre-arbítrio, vamos dizer assim, não é esse o nome, mas, não, agora você vai ficar aqui, né? Por quê? Porque se deixar ele solto com o livre-arbítrio dele, ele ia fazer mais e mais coisas. Por isso que essa questão do livre-arbítrio, quanto mais o espírito é evoluído, mais livre-arbítrio ele tem. Mas, né, um espírito que não é tão evoluído, tem né, como nós, mais ou menos mediano, nós vamos usando o livre-arbítrio, fazendo um monte de besteirada aí. Vocês veem que tem pessoas que são assim, você vê que o fulano, caramba, já falamos com ele, mas ele insiste naquele caminho. Vai chegar uma hora que vai, entendeu? Ou vai desencarnar de maneira violenta, ou mesmo vai ter uma situação em que ele vai ser impedido de continuar fazendo aquele mal, né? Tudo ali vai ter um tempo, né? Então, olha lá. Uma coisa interessante também, né? Nos sofrimentos que nos afligem, geralmente só vemos o mal presente. A gente acha que é tão ruim, né? Quando a gente pede uma coisa, né, e a gente não consegue, né? A gente quer conseguir. Aí a gente, quando vocês estão jovens ainda, mas a gente que já está aqui na casa dos enta, né? A gente, muitas vezes, a gente olha para trás e fala, ai, graças a Deus que eu não consegui aquilo, né? Porque daria porque quando a gente está muito novo, a gente não tem a maturidade de perceber, né? Então a gente às vezes fica, né, vocês já passaram por isso. Não precisa falar, não vou nem citar nomes. As pessoas, as meninas novas aí, né? Ah, porque o fulano desmanchou comigo e chora e não sei o quê. Depois vai passar o tempo, vai ver que foi a melhor coisa se afastar daquela pessoa, né? Quer falar alguma coisa, Luiz? Fala no microfone, senão o pessoal de casa fica aí. Ficam órfãos. Você falou do juiz, aquela parábola, se não me engano, em Lucas, a parábola do perdão. Enquanto estiveres a caminho com seu inimigo, isso aí. Reconcilia-te com muito ele, bem, para que não bem te lembrado, entregue para o juiz. É isso mesmo, né? Boa memória, tá vendo? Que bom, por isso que eu pedi para você ficar, juiz, que eu sabia que você ia lembrar. E o juiz vai te entregar para, né? Depois a gente volta nisso. Então, vamos lá. E aí, no capítulo 5º, item 18, é o bem e mal sofrer. Né? Bem-aventurado aqueles que sofrem. Ah, está pegando o sofrimento, o espírito é masoquista, gosta de sofrer. Não. É a gente saber passar pela situação. O que é o bem sofrer? A gente saber passar pela situação, como nossos companheiros já falaram, e saber que aquilo ali, não, se eu estou passando, é resignação.
né? Agora, isso não quer dizer que uma pessoa que está passando, por exemplo, uma pessoa que sofre uma violência e tudo mais, que tem que ficar, porque a doutrina espírita falou que eu tenho que ficar me submetendo a essa violência. Não, existem os meios dos encarnados, existem a prece, vem aqui, bota o nome. Se chegar a uma situação mesmo insustentável, procura a lei dos homens também. De maneira nenhuma a gente está falando, não, vai passar a mão na cabeça do criminoso, de todo mundo, aquele que está agredindo. Não é isso, né? É uma postura interior, de você se resignar, buscar até uma saída, sim, mas sempre com esse coração e essa submissão, né? Submissão à vontade de Deus. Quer falar alguma coisa, Conceição? Tá bom. Não, acho que está bem comentado. Senta aqui, entra aí, Omar, senta aí um pouquinho. Aí Senta tem um pouquinho, a prece, muito bom. né? Senta aqui para você pegar o microfone. Agora a prece, eu falar agora a prece. Fala aí a prece, Conceição. Prece. Meu Deus, é soberanamente justo, portanto, todo sofrimento aqui na terra deve ter sua causa e sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de passar, ou estou passando como uma expiação das minhas faltas passadas. Eu estou lendo a prece certa? Tá certo, é isso mesmo. Como a expiação das minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Isso. Bons Espíritos, que me protegeis, dai-me força para suportá-los sem queixumes. Fazei que ele seja uma advertência salutar para mim, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, contribuindo assim para o meu adiantamento. Muito bom. Omar, já fiz umas perguntas aqui para a Luana, para a Rafaela. Não vou nem falar. Passa aí para elas. E aí, todo mundo faz isso? A gente, quando está passando por um sofrimento, Luana, você faz isso? Faz, Rafaela? Todo mundo faz? Meu Deus, és soberanamente justo. A gente faz o quê? O que a gente faz? Corre aqui, pega aqui e lê essa prece com sentimento, né? Lembrar sempre, né? Todo sofrimento aqui na Terra deve ter sua causa e sua utilidade. Como a gente já viu lá, no Bem-aventurados Aflitos, né? E tem uma utilidade. Muitas vezes o sofrimento vai fazer a gente aprender alguma coisa, né? Geralmente a gente pergunta por quê, né? Por que comigo? Ainda pior, né? O outro pode, né? Por que comigo, né? Quer dizer, como você falou aquela questão do Chico, né? Como o Emmanuel falou para o Chico, né? Por que com os outros pode, com a sua cunhada não pode, né? Aceito a aflição que acabo de passar, quando a gente acabou de passar, né, por alguma coisa eu estou passando, uma expiação das minhas faltas passadas. O que é expiação, Luana? O Omar já te ensinou isso, fala aí. Fala, Luana. E aí, Omar, fala aí para ela o que é expiação, o que você explicou para eles. Expiação das minhas faltas passadas. Então, doutrina espírita é o quê? Só vou expiar, é sofrimento, é masoquista. Fala aí, Omar, um pouquinho pra gente. Sobre o que é expiação? O que é expiação? Eu só sei bem as diferenças, né? Expiação é aquilo que a gente está colocando para fora, está expurgando, está resgatando lá do passado. Né? A expiação pode servir para a gente como um mecanismo também de como é que eu vou passar por essa expiação, né? Se eu passar reclamando, aí não estou usando a expiação como prova. Por exemplo, você teve lá uma encarnação com vícios, fumo, lá, muito, ou bebida, o que seja, e aí nasce numa nova encarnação com uma dificuldade, uma asma, alguma coisa no fígado, né? Congênita, nasceu com isso, né? Congênita não é que veio dos pais, né? Os pais bonzinhos, né? Não é hereditário, nem isso não dá para a gente vincular. E aí na encarnação, passa a encarnação toda reclamando, porque não sei porque eu nasci com isso, eu nunca bebi, nunca fumei, e eu tenho esse problema. Pronto, passou pela expiação, expurgou. Aquela parte do perispírito lá que veio danificada, quando ele desencarnar, vai ficar na terra.
mas não utilizou a expiação como uma prova. Se ele tivesse passado ali, entendido que era uma dívida passada, rezando, né? Se resignando, Se né? resignando, fazendo as preces lá, meu Deus, hoje está doendo muito, estou com uma crise de asma aqui tremenda. Quer ver, a gente pode se colocar na situação de pai e mãe de filho com asma. É complicadíssima a crise de asma numa criança, e você, quando fizer a prece, ela vai funcionar mais se você não pensar nessa história de, poxa, coitadinho, bebezinho, né? Se a gente lembrar como espírito imortal lá e poxa, pedir a Deus, né, que faça ele suportar, né, melhor. Enfim, expiação é tudo aquilo que a gente tem do passado que vai sofrer para expurgar, expiar, botar para fora. E a prova, ela já é um mecanismo que eu estou combinando passar por uma evolução. Expiação é assim, vai passar. Não adianta essa de, eu guardo essa questão porque é a questão 999 do Livro dos Espíritos. Mas o espírito, ele matou, ele torturou, ele isso, ele fez aquilo, e, bonzinho, não vai acontecer nada com ele, morreu, não aconteceu nada com ele. Ele ainda vai passar pelo processo. E essa resposta da questão 999, a questão é mais ou menos assim, né? Tem como a gente não expiar? Os espíritos dizem, a resposta é taxativa. Por mais que ele se arrependa, ele tem que expiar. Prece é sempre bom para a gente passar por isso. Desculpa se eu atrapalhei. Não, foi excelente, foi muito bom, porque a gente estava falando justamente disso, da resignação, da submissão, que é o prefácio anterior dessa prece. A gente está no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, e estava falando justamente sobre isso, é o que você falou. Aí eu lembrei também do caso, não sei se você lembra, que vocês vão lá, né, que o Altivo contava, daquela uma pessoa que foi casada durante 30 anos, aturei fulano, e aí depois ela ficou chorando, e o Altivo falou que ia voltar nela, mas poxa, aturei fulano durante, sei lá, 40 anos, me livrei, de tipo isso. Não, você aturou, você não amou. Né? Exatamente, quer dizer, olha só a situação. Quer falar, Conceição? A expiação é você estar reparando uma falta com a lei de Deus. Você já agiu na lei, já errou e está reparando, não é isso? E a prova vai testar o seu conhecimento, se você aprendeu aquilo. Agora, se você falhar na prova, vem outra, já é a expiação, que é a repetição da prova. Não sei se seria, né? A repetição da prova Já é a expiação. A expiação a gente fazer, porque na verdade, para a gente não entrar muito por causa da hora, quando a gente comete, né, pelo menos é meu pensamento, pelo que a gente viu, quando a gente comete um ato contrário à lei de Deus, que é a lei de amor, a gente lesiona o perispírito. E a expiação seria, como o Mar falou, para expurgar aquilo ali. A prova, eu entendo mais assim, que seria tipo assim, um exemplo do suicida, a pessoa numa encarnação anterior se suicidou com 30 anos porque passou por um abandono de um namoro do marido. Aí, na outra encarnação, né, ela vai expiar, vai ter uma encarnação expiatória por causa do suicídio, aquela questão toda. E a prova não seria essa aí dela passar uma situação semelhante novamente, geralmente na mesma época. Novamente não. A prova, você está tendo testado. É como o professor, ele dá a matéria. Sim, exatamente. Então, mas é testado, porque a pessoa não passou. Mas não está repetindo. Quando você repete a prova, aí vira expiação, quando há repetência da prova. É expiação. Você já agiu na lei. Pega aí, Omar, explica. Não dá para a gente fugir do tema assim, né? Que o tema é prece e tudo. Mas, assim, muitas vezes, ela vira uma expiação quando a moça faz como assim, né? Vou viver nessa prova com o meu marido, e aí não aturo, vai vir numa próxima encarnação, para ela, como ela não está querendo passar na prova, é um sofrimento. Mas esse tipo de expiação do marido e da mulher, ela não é física, né? É uma prova típica. Quando a gente fala da expiação, é uma coisa assim, lesionou o perispírito. Aí tu está expiando mesmo. É que a gente, dependendo da forma como a gente encara a prova, o sintoma é de uma expiação.
Não é expiação o casamento, né? Ele é uma prova, sempre. Não é meu. Eu vou ter dificuldade no relacionamento com a minha esposa, com a minha família. Não é uma expiação. Expiação está bem claro pelo expiar, colocar para fora, né? Expurgar. Agora, a prova ela pode ser tão sofrida que ela tem o sintoma de uma expiação. Não consigo me livrar. Estou sofrendo, eu não rezo, cada vez piora mais. Recentemente alguém me falou aqui que tinha, mas eu estou na faculdade assim, assim, assado, agora vai ser presencial e vai ser difícil, pereré pão duro, reclamou. Eu falei, vou usar a expressão meu filho, mas não é meu filho não, né? Eu falei, meu filho, você já rezou? O Chico. Ficou claro Chico isso? Que a gente, por prova é várias prova, Sim, sim, sim. expiação é expiação, e aí a gente pode sofrer como, né? Isso, exatamente. Vamos lá. O Chico, ele passou por várias provas, ele tinha dor no olho, que era um negócio constante, ele tinha problema sério no olho, tinha problema no coração. Aquilo era prova, que pela elevação do espírito dele, não era expiação. Vamos ler lá outra prece. Eu sinto, né? 32. 32? Isso. Estou no lugar errado. 32. Quer que eu leia? Eu sinto. Não, aqui é outra prece. Não, é continuidade, vocês são. Já vamos acabar, né? Já faltam 5 minutos, então vamos quer deixar para a semana que vem? Vamos deixar para a semana que vem, né? Vai ler a outra prece? Pode ler só para a gente acabar aí e a gente fazer a nossa. Eu sinto, meu Deus, necessidade de te pedir que me dês forças para suportar as provas que me enviaste. Permite que a luz se faça bem viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige por querer me salvar. Eu me submeto com resignação, ó meu Deus, porém a criatura humana é tão fraca que temo sucumbir se não me sustentares. Não me abandones, Senhor, porque em ti porque sem ti eu nada posso. Que lindo, né? Outra prece. Não, tá bom. Para a gente acabar aqui. Tá bom, né? Quer ler? Melhor deixar aqui mesmo. Então, muito bonito esse final, né? Então, vamos guardar esse final aí com esse sentimento, né? De submissão e resignação a Deus, né? Que a gente possa ter essa força de pedir, né? De pedir forças para a gente passar pelo que a gente tiver que passar. Então, para a semana que vem, fica aí a 33 e a gente começa na outra, para não ficar muito corrido. Então, vamos pensar em Jesus, fazer a nossa prece de encerramento. Vamos aí nos submeter, né, a essa vontade justa e soberana de Deus e pedir a Ele forças. Deus Pai, Deus bom, Deus justo, Deus misericordioso, Pai de infinito amor, nos dê forças para nos resignarmos, para passarmos pelo que tivermos que passar, mas que tenhamos força para lutarmos contra nós mesmos, nos modificando assim, aproveitando essa oportunidade reencarnatória, com todos esses recursos que nos oferecestes. Jesus, irmão, mestre, amigo, guia e modelo para todos nós. Conduza-nos pelo caminho do bem. Nos ajude para que possamos retornar aos nossos lares em segurança, em tranquilidade, em harmonia. Que em lá chegando, Senhor, o nosso lar também seja iluminado, seja fortalecido e amparado, para que assim, Senhor, possamos todos ter uma noite de sono proveitosa, de trabalho no bem. Agradecemos também a esses companheiros que nos sustentam nessa casa de amor, Dona Ivone, nosso amado altivo, Dr. Erma, São Luís, José Jorge e tantos outros companheiros.
Rogamos também, Senhor Jesus, que envolvas essa casa de amor, que envolva cada um de nós, trabalhadores, que envolva a direção material e espiritual dessa casa, protegendo a todos nos seus percursos de ida e de volta, protegendo essa casa, Senhor, que para nós é o nosso alento, é o nosso amparo também. E que seja assim, Senhor Jesus, então, em Teu nome. Em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, Senhor, sobretudo, em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.